E aí, aqui é o Node, imagine só. No norte do Alasca, o aquecimento global tem causado um rápido derretimento das calotas polares. Com o gelo ficando cada vez mais fino, uma criatura que estava congelada por anos enfim desperta, revelando Ivern, o lendário dragão de gelo. Perto dali, um pescador prepara os peixes, que pegou perto do lago, mas acaba ferindo o dedo ao tirar as espinhas. O sujeito então entra na água para limpar o ferimento, mas assim que uma gota de sangue cai no lago, o dragão de gelo aparece completamente faminto. O pescador tenta fugir, mas acaba encurralado, e é devorado completamente pela enorme criatura. Enquanto isso, na cidade de Beaver Mills, a rotina segue normal, mas os novos moradores têm dificuldades em se adaptar com os longos dias e noites da região. Um desses novatos é Jake, um caminhoneiro que após um acidente que tirou a vida do seu irmão, ele tenta seguir em frente trabalhando como carpinteiro. Não demora para o novo morador chamar a atenção das pessoas, especialmente de Clara, que trabalha em uma lanchonete local. Ao ver Jake consertando a frente da sua loja, ela resolve levar um café para ele, mas é interrompida por Devin, o médico da cidade. Além de tomar o café que era para Jake, o sujeito a convida a ir em uma convenção de medicina na cidade mais próxima. Assim como das outras vezes, Clara recusa o convite, o que deixa Devin irritado, e ele vai embora dali. Após isso, a jovem pede desculpas a Jake pelo doutor ter levado o seu café e o convida para comer alguma coisa como agradecimento pelo serviço. Jake aceita e dentro da lanchonete conhece Edna, uma senhora que sempre pede 2 cafés da manhã. Um deles é colocado na mesa para sua amiga, que assim como o irmão de Jake também faleceu recentemente, mas Edna ainda não conseguiu superar a perda. Ao ver que Jake passa pela mesma situação, Clara tenta consolá-lo, dizendo sentir muito pelo que aconteceu com o irmão dele. No entanto, o caminhoneiro ainda não consegue falar sobre isso, e após tomar o café, ele se apressa em voltar para casa. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o coronel Victor acaba de acordar e vai levar comida para o seu cachorro. Porém, ele é surpreendido quando de repente uma cabeça de alce cai dos céus, bem em frente ao seu jardim. Essa história logo se torna notícia e é divulgada por Heaven, uma jovem que trabalha na estação de rádio de Beaver Mills. Todos acreditam que foi uma brincadeira de mau gosto para aproveitar a chegada do festival da cidade, quando na verdade isso foi o presságio de uma ameaça que está por vir. Jake não leva a notícia a sério e segue de volta ao seu trailer, quando é surpreendido pela visita do Dr. Devin. O sujeito se oferece para tratar a mão do caminhoneiro, pois já havia notado que ele sentia fortes dores desde o acidente na estrada. Porém, assim que termina o tratamento, Devin deixa claro que sua real intenção é saber se Jake está interessado em Clara. Embora tenham sentimentos por ela, o sujeito nega, dizendo que quando receber o dinheiro do seguro pelo acidente, irá se mudar para outra cidade. O médico fica satisfeito ao ouvir isso e vai embora, deixando o tratamento por conta da casa. No caminho de volta, Devin resolve dar uma parada na floresta para fazer suas necessidades quando escuta um som alto vindo de cima das árvores. Ao olhar mais de perto, ele se depara com o dragão de gelo, que se coloca na frente do carro do médico e avança em sua direção. Devin então corre para se esconder entre as árvores e após esperar um pouco, percebe que o dragão foi embora. O médico se apressa em voltar ao carro, mas quando estava prestes a dar a partida, a criatura retorna e o ataca com uma mordida. No dia seguinte, um morador da região chamado Bess vai caçar na floresta quando nota um tipo diferente de dejetos no chão. Logo em seguida, o dragão Ivern aparece diante dele e tenta atacar o sujeito, mas ele revida com disparos de sua arma. O som dos tiros é ouvido pelo xerife Walker, que estava conversando com Jake em frente à lanchonete, e ao notar que algo está acontecendo, ele sai para investigar de onde os disparos estão vindo. Jake resolve ir junto e os dois seguem pela estrada, quando encontram Bess em estado de pânico. O sujeito conta que viu um monstro de outro mundo na floresta e por muito pouco não foi devorado por ele. Como esperado, o xerife não acredita nessa história e o manda voltar à viatura para prestar depoimento na delegacia. Porém, Jake vê um braço caído na floresta e logo reconhece a manga da camisa e o relógio, pertencentes ao Dr. Devin. Esse incidente não parece ser um caso de um crime qualquer, e o xerife exige mais explicações de Bess, porém o sujeito novamente diz que foi atacado por um monstro que veio dos céus.
Sem ter mais evidências do crime, o xerife manda ligar para todos os moradores, pois pretende fazer uma reunião de urgência na lanchonete de Clara. Minutos depois, a reunião se inicia e o xerife avisa que a cidade está sendo atacada por um tipo desconhecido de predador. Embora continue cético sobre a história de Bess, ele pede aos moradores para tomarem cuidados extras e não criarem pânico. Porém, no meio da reunião, a delegada Suzy acaba trazendo o braço do doutor, o que só deixa todos ainda mais apreensivos. O xerife se enfurece e manda a mulher voltar para a delegacia, além de avisar aos moradores que qualquer ida à floresta está proibida. Por fim, ele aconselha a todos se protegerem em suas casas e manter seus animais de criação guardados, até que esse mistério seja solucionado. Apesar dos riscos, os moradores perguntam se o festival da cidade ainda irá acontecer, pois é um dos eventos mais aguardados em todo o ano. Jake sugere que ele seja adiado até que encontrem o predador, porém o xerife anuncia que o festival irá acontecer, pois não quer causar histeria na cidade. Ao fim da reunião, o xerife Walker recebe mais um chamado sobre outro morador, chamado Thomas, que foi atacado em sua fazenda. Enquanto ele vai atender a ocorrência, longe dali, o coronel Victor usa seu binóculo para descobrir quem jogou a cabeça de Alce no seu gramado. Durante a busca, ele avista o enorme dragão sobrevoando a área e parte imediatamente de carro para alertar as autoridades. No meio da estrada, ele se depara novamente com um monstro e, armado com a sua arma, Victor sai do carro e dispara contra a criatura, mas não consegue acertá-la. Após isso, o coronel se apressa em chegar na cidade e vai avisar a delegada Suzy sobre o que viu. Ele acredita que sejam répteis alienígenas que invadiram o mundo, mas a policial acha que o sujeito está enlouquecendo e o manda voltar para casa. Ainda assim, ela decide avisar isso ao xerife, porém ele acaba de chegar na fazenda de Thomas e não escuta o seu chamado. Ao entrar no estábulo, ele chama pelo dono da propriedade, mas acaba escorregando em uma poça de sangue. Ao olhar para o lado, ele vê o corpo de Thomas no local, e por não estar acostumado com casos como esse, o homem passa mal e acaba desmaiando. Nesse mesmo instante, o coronel Victor se apressa em falar com Heaven e pede que ela faça um comunicado de emergência a respeito do monstro. Entretanto, a jovem se recusa, pois precisa de uma autorização do governo para fazer esse tipo de chamado. Irritado, o coronel tenta pedir ajuda a Foster, um dos moradores que está preparando a comida para o festival, mas assim como os outros, ele não acredita nessa história de alienígenas répteis voadores. Porém, os moradores logo vão descobrir que tudo isso é verdade, quando o dragão de gelo pousa na cidade, em frente à estação de rádio. Vendo a enorme criatura, Heaven não pensa duas vezes e tenta enviar um chamado de emergência, solicitando reforços. No entanto, a criatura acaba destruindo os postes elétricos da cidade, fazendo todo o sistema de rádio ser desativado. De volta à fazenda de Thomas, o xerife Walker recupera os sentidos e se apressa em chamar Suzy pelo rádio, dizendo para ela mandar todos os moradores voltarem às suas casas. A delegada obedece à ordem e, usando um megafone, avisa a todos sobre as ordens do xerife. Para o azar dela, o enorme dragão aparece voando nos céus e, com um movimento rasante, ele ataca a delegada Suzy com suas garras, a deixando em pedaços. Todos os moradores entram em pânico ao verem o monstro, e uma confusão generalizada se inicia. Dentro do restaurante, Clara e Jake ouvem os gritos, e pela janela vem o dragão de gelo se aproximar. Com sua mordida poderosa, a criatura destrói a porta da frente e tenta invadir o local, com os sobreviventes se escondendo atrás das mesas. Felizmente, o dragão desiste de atacar e vai embora, mas ele começa a capturar e devorar os moradores ao redor da cidade. Pouco depois, Heaven e Foster também aparecem na lanchonete e avisam que a criatura está devorando os habitantes por toda a parte. Por mais absurdo que isso pareça, Clara acredita que seja um dragão, segundo as antigas lendas e mitos conhecidos. Heaven acha isso loucura, mas Bess conta que todo o país possui lendas diferentes sobre esse ser místico. Segundo o povo nórdico, um dragão como esse é chamado de Ivern, conhecido por sair direto do submundo e por ter uma fome voraz. Inicialmente, esse dragão deveria se alimentar apenas de criminosos, mas logo passou a devorar todos, sem qualquer distinção.
Ainda de acordo com a lenda nórdica, o dragão teria atacado o deus Odin e a entidade o puniu, o trancando dentro de uma enorme calota polar. Agora que o mundo está passando por um aquecimento descontrolado, é possível que a prisão de Ivern tenha sido derretida e a criatura libertada. Clara pergunta como Bess sabe de tudo isso e ele responde que seu pai veio da Noruega até o Alasca e conhecia essas lendas. O sujeito ainda conta que quando os dois saíam para pescar, ele tinha uma impressão de ouvir rugidos sempre que as montanhas de gelo derretiam. Por fim, o pai de Bess suspeitava que esse rugido vinha de Ivern, que estava esperando o momento certo para fugir e causar uma grande destruição no mundo. Sendo essa a única teoria possível para explicar a existência da criatura, Jake pergunta se a lenda fala sobre uma maneira de destruir o Ivern. Bess apenas conta que os antigos vikings faziam sacrifícios humanos para acalmar a criatura, mas todos logo descartam essa ideia. Jake então decide ir atrás do xerife e pedir reforços, com Clara indo junto para ajudá-lo. Ao longo da estrada, os dois veem o dragão sobrevoando o local e pousando em uma parte da floresta. Mesmo sendo arriscado, Jake resolve olhar o monstro mais de perto para ver se encontra o seu esconderijo. Ao mesmo tempo, em outra parte da estrada, o Coronel Victor continua a busca pela criatura, quando vê um trailer parado no meio da pista. O veículo aparenta estar vazio, mas há marcas de sangue espalhadas por toda a parte, indicando que houve um confronto. O coronel vai olhar mais de perto e, para o seu horror, ele encontra outros carros na pista, completamente destruídos e com as vítimas desaparecidas. De volta à lanchonete, Heaven tenta usar o rádio para pedir ajuda às autoridades, mas o sistema ainda não funciona. Segundos depois, o xerife chega na cidade apenas para encontrar o local destruído e uma enorme poça de sangue perto do megafone de Suzy. Temendo pelo pior, ele tenta contato com a polícia pelo comunicador quando vê o dragão voando em sua direção. Foster vê tudo e chama o xerife para se esconder na lanchonete, mas quando estava quase conseguindo entrar, o monstro o ataca e leva o corpo de Walker embora. Nesse meio tempo, Jake chega ao local onde viu o dragão pousar e decide dar uma olhada, mas antes entrega uma pistola a Clara. Ele pede para a jovem esperar por ele no carro e vai sozinho até o local onde viu o dragão pousar, onde encontra um ninho feito com destroços. Enquanto isso, Clara continua esperando por ele, mas logo ela vê o dragão se aproximando do carro. A jovem tenta esconder sua presença, porém o dragão arranca a porta e prepara-se para devorá-la, com Clara revidando o ataque descarregando a pistola contra a criatura. Jake ouve os barulhos de tiro e corre para ajudá-la, mas encontra o carro vazio e não há sinal do dragão em parte alguma. Felizmente, Clara aparece no meio da floresta, tendo conseguido escapar por pouco da criatura. Segundos depois, o Coronel Victor aparece no local após seguir o som dos disparos e conta sobre os carros espalhados na estrada. Ele acredita que o dragão pretende manter todos os moradores presos na cidade para servirem como sua fonte de alimento. A única maneira de salvar os sobreviventes é eliminando a criatura, mas o coronel não acredita que conseguirão fazer isso sozinhos. Os três então se apressam em voltar para a cidade e Jake usa o comunicador para falar com Heaven, dizendo que precisa falar com o xerife para pedir reforços. Tragicamente, Heaven conta que ele também foi eliminado pelo dragão de gelo, e Jake tenta pensar em outro plano. Minutos depois, o trio consegue retornar até a lanchonete e contam sobre a localização do ninho do monstro. Ainda assim, eles não possuem armamento suficiente para lutarem contra o dragão e precisam entrar em contato para pedir ajuda. Com as linhas telefônicas desativadas, Heaven lembra do rádio no seu estúdio, porém será preciso uma antena mais potente para conseguir contato. Ela conta que há uma antena na loja perto dali e os dois partem para pegá-la e conectá-la à rádio. No caminho, eles encontram a viatura do xerife e recolhem as armas e munições dentro do carro, entregando todas elas ao coronel para que ele distribua entre os outros sobreviventes. Após isso, a dupla segue até a loja e Jake precisa escalar até o telhado para retirar a antena, que está presa por 4 parafusos. Jake começa a retirá-los um a um, porém ele está completamente exposto e o dragão reaparece voando em sua direção. Faltando apenas um parafuso, Heaven puxa uma pistola e atira contra o monstro, dando tempo para Jake retirar a antena e entregar a ela. Em seguida, os dois se apressam em voltar para a lanchonete e por muito pouco não são atacados pelo dragão de gelo.
Assim que entram na lanchonete, Heaven monta a antena e conecta o rádio, com Jake tentando sintonizá-lo na frequência mais próxima. Após algumas tentativas, ele consegue falar com um agente de segurança do Alasca, porém o sinal está fraco e o sujeito pergunta o que está acontecendo. Sabendo que ninguém acreditaria na história de um dragão atacando a cidade, Jake se passa pelo xerife Walker e diz que houve uma explosão de gás. Por causa disso, eles estão sem contato e precisam de reforços urgentes antes que algo pior aconteça. No entanto, o sinal de rádio é interrompido e eles não conseguem confirmar com o agente se serão enviados reforços. Agora que estão por conta própria, Jake decide enfrentar o dragão e precisará da ajuda de todos para recolherem o máximo de armamento possível. Os sobreviventes concordam com a ideia e começam a preparar as armas para o confronto. Foster e Bess vão buscar mais combustível para os carros quando veem o dragão reaparecer em cima de uma das casas. Foster entra em pânico e é acertado pela ponta da cauda do monstro, ficando gravemente ferido. Por sorte, Jake corre para salvá-lo e o leva de volta à lanchonete, antes que fosse tarde demais. O grupo então continua o plano de ataque, sem desconfiar que o Dr. Devin ainda está vivo e dentro do ninho do dragão. Usando a sua gravata como torniquete, ele consegue estancar o local onde perdeu o braço, e ao se levantar, o médico encontra os ovos do monstro dentro do ninho. Antes que possa fazer alguma coisa, o dragão aparece diante dele, mas ao invés de devorá-lo, ele o agarra com as presas e o leva de volta à cidade. Nesse intervalo, o grupo continua os preparativos para o ataque, e Clara aproveita para tomar um café com Jake e descansar um pouco. Ele agradece o gesto e resolve contar a história sobre o acidente que tirou a vida do seu irmão. Ele revela que durante uma viagem de trabalho como caminhoneiro, passou 4 dias dirigindo sem dormir em uma pista perigosa e escorregadia. Seu irmão estava com ele, porém devido a um forte resfriado, Jake não o deixou dirigir e seguiu com o trabalho. Para o azar dos dois, o caminhão acabou derrapando em um trecho arriscado, fazendo com que a traseira do veículo se chocasse contra a cabine. Quando o caminhão capotou, a água gelada começou a entrar e os dois lutaram para sobreviver em meio a um frio terrível. Jake fez o possível para segurar o irmão e tirá-lo de lá, porém ele acabou deslocando a mão com o impacto e não suportou a baixa temperatura na cabine. Após o resgate, Jake guardou uma forte culpa por todo o ocorrido, acreditando que sua ganância pelo pagamento do serviço somada ao ato de soltar o braço do irmão o levaram àquele fim trágico. Clara, no entanto, diz que nada disso foi culpa dele, pois não havia como prever aquele acidente, assim como não foi possível antecipar o ataque do dragão. A conversa entre os dois então é interrompida quando Bess anuncia que Ivern está de volta. O grupo sai para olhar mais de perto e vê o dragão deixar Devin no chão, como se fosse uma isca para atrair os sobreviventes. Mesmo sabendo que é uma armadilha, Jake sai para ajudá-lo e quando o dragão tenta atacá-lo, ele dispara sua pistola contra o monstro. Bess e o coronel também atiram para ajudar o companheiro, mas o dragão continua a se aproximar rapidamente e está prestes a alcançar Jake. Foster então decide ajudar e apesar do ferimento, ele corre em direção ao monstro e tenta atraí-lo para longe dos seus amigos. O plano funciona e Jake consegue levar Devin até o café, porém o dragão captura Foster e volta com o seu corpo para o ninho. O grupo lamenta a perda de mais um companheiro, mas logo o rádio capta uma mensagem vinda da segurança do Alasca, anunciando que um helicóptero de resgate foi enviado. Entretanto, quando a nave começa a se aproximar da cidade, o dragão reaparece e o ataca por trás, destruindo o helicóptero e eliminando o piloto. Mais uma vez, o grupo está por conta própria e Clara chama por seus amigos, pois Devin está perdendo a vida por causa dos seus ferimentos. Antes de seu último suspiro, ele dá uma informação importante ao grupo, dizendo que viu 3 ovos de dragão dentro do ninho. Vendo que a situação está ficando cada vez mais crítica, Jake pede ao grupo para irem até a floresta e acabar com o dragão e seus ovos, antes que mais monstros apareçam para destruir a cidade. Jake pede a Edna que fique na lanchonete, enquanto o resto do grupo parte para enfrentar essa ameaça. Após um longo caminho, eles chegam até a floresta e encontram entre os entulhos do ninho um gerador de energia. Com isso, eles podem gerar uma carga elétrica forte o bastante para eletrocutar o dragão, destruindo-o junto aos seus ovos. Heaven então usa seus conhecimentos em eletrônica para religar o gerador, e assim que tudo fica pronto, Bess tenta ativá-lo puxando a manivela. Porém,
Porém, quando estava quase conseguindo, o dragão aterrissa no local e acerta o sujeito com sua cauda afiada. Jake, Clara e o coronel atiram contra a criatura enquanto Heaven tenta acionar o mecanismo, mas apesar do esforço, a armadilha não funciona e o dragão consegue fugir antes de ligar o gerador. Depois desse fracasso, o grupo vê o corpo de Bess, já sem vida, e o coronel se enfurece e começa a atirar nos ovos. Porém, Jake o impede, dizendo que eles ainda podem servir de isca para atrair o monstro. Então, o grupo segue pela estrada e no meio do caminho encontram mais carros parados na pista. Um deles é um enorme caminhão de carga e Jake tem a ideia de usá-lo para levar o dragão em direção a uma armadilha. Ele decide fazer isso sozinho, pois não quer arriscar a vida de mais nenhum morador, especialmente de Clara. Assim que seus amigos seguem o caminho de volta para a cidade, Jake coloca os ovos dentro da cabine e acelera pela estrada, buzinando a todo instante para atrair o dragão. Após alguns quilômetros, a criatura finalmente morde a isca e parte para atacar o caminhão e resgatar seus ovos. Em uma manobra inesperada, Jake freia bruscamente o veículo, fazendo o dragão se chocar com a traseira do caminhão. Em seguida, ele volta a acelerar o caminhão, e assim que a criatura se recupera do golpe, ela volta a persegui-lo e se posiciona de frente ao para-brisa. Jake não desiste e continua a avançar, quando encontra um enorme precipício bem à frente. Com o caminhão seguindo em velocidade máxima, Jake salta da cabine e deixa o veículo seguir até o precipício, levando o dragão e seus ovos juntos. Graças a isso, a queda faz o caminhão explodir, desintegrando o monstro e seus filhotes, livrando a região do Alasca do temível dragão de gelo. No centro da cidade, todos os sobreviventes, sobretudo Clara, aguardam ansiosamente pelo retorno de Jake. Pouco depois, o caminhoneiro aparece e avisa seus amigos que a ameaça acabou. Além disso, ele revela ter decidido ficar em Beaver Mills, para que possa estar ao lado de Clara por mais algum tempo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!